padrão pessoal, tudo bem? Vamos aqui na continuação do nosso exemplo de design patterns, né? Que a gente vai fazer com Java. A gente hoje vai fazer o padrão criacional, tá? Eu já criei aqui a classe cliente para poder nos auxiliar. Eu tinha feito a implementação aqui, meu vídeo não deu certo, eu tive que regravar. Então, eu vou voltar aqui, vou apagar o que eu tinha feito e vou fazer do zero aqui com vocês, tá? Vou manter só a classe cliente aqui, que eu coloquei nome e telefone, e vou fazer do zero com vocês novamente. Vou manter o meu main aqui também, é claro, né? Então, o que acontece? Primeiro padrão criacional é o factory, né? E aí é método factory. Então, para fazer esse padrão criacional, a gente tem duas opções. Ou deixar a instância de cliente aberta para qualquer um instanciar, né? Ou fecha a instância e ninguém pode instanciar se não passar pelo seu método. Eu vou preferir fechar a instância para que o exemplo seja bem claro. Hoje, em qualquer outro lugar, eu posso brincar e colocar cliente, cliente, new, cliente, certo? A partir desse momento, ninguém pode instanciar clientes sem passar pelo meu método de criação. Vamos ver? Então, primeiramente, eu venho aqui e coloco aqui cliente, o construtor dele é privado. No momento que eu coloquei cliente privado, não posso instanciar mais cliente, tá? Esse método de factory serve justamente para ninguém conseguir instanciar uma classe sem não passar por um método de criação e é definido lá, tá? Ninguém mais pode instanciar cliente sem não passar por o método correto. Então, cliente, também eu vou ter um método cliente que vai ter string de nome, final string, telefone. E aí eu posso receber aqui dentro desse método privado telefone e nome recebendo aqui. Ótimo. Então, disse para o meu sistema que ninguém pode instanciar clientes sem não passar pelos construtores privados. E dentro de um construtor privado, eu só posso acessar dentro de uma classe. Tá? Então, não posso mais instanciar por aqui. Então, pela fábrica de instância, eu tenho que criar uma aqui, onde ela vai ser estática, que eu prefiro que seja estática. Na verdade, eu não conseguiria criar uma instância, né, de cliente sem passar pelos métodos privados. E como privado eu não consigo acessar fora da classe, então tem que necessariamente ter uma maneira estática de eu instanciar cliente. Então, estaticamente, eu vou instanciar pelo meu método de cliente factory method, que vai ser o padrão criacional exatamente com o nome lá que está lá na aula passada. Então, aqui eu tenho que devolver uma instância de cliente. E aqui eu vou colocar string nome, string telefone. Beleza. Então, a partir desse momento, eu posso retornar uma instância que eu estou controlando, porque eu estou no método cliente, ele está privado, mas para mim está aberto, porque eu estou dentro da classe cliente, onde eu vou passar o nome e o telefone que eu estou recebendo a ordem. A partir desse momento agora, eu não uso mais a instância e uso o factory method. Então, option, como nome, telefone teste. Só para diferenciar aqui, factory method. E aqui eu tenho, só que eu tenho que definir os atributos como, pelo menos, como getter para acessar as propriedades. Né? Então, aqui eu tenho a minha instância, sendo dada através de um método de fabricação. Então, esse é o primeiro padrão, que chama Client Factory Method. O segundo padrão é muito parecido com esse, só que eu não tenho métodos estáticos. Então, para que eu faça uma criação, né, eu vou ter que estender a uma abstração que tem um padrão. Então, vamos lá criar esse padrão. Então, aqui eu vou colocar, vou criar outra coisa, vou colocar pessoa abstract factory, será uma classe abstrata, onde eu vou ter public abstract, vou retornar
pessoa, factory, abstracted. Deixa eu voltar isso aqui, vou ter que criar a classe pessoa, né? Só a mesma coisa, tá? Só estou colocando para passar rápido aqui, não agarrar muito. Então, primeira coisa, eu tenho que estender essa herança, certo? E aqui dentro dessa classe, que é onde eu vou construir pessoa factory, eu vou construir da maneira que eu quiser. Tá? Aqui eu não defini, mas eu vou definir exatamente como eu fiz na outra, o string nome, final string telefone. Tem que criar meu construtor. Certo? Então, a partir desse momento, eu posso instanciar pessoa, né, pela instância normal, né, ou instância vazia, mas eu tenho um método de fábrica abstrato, onde eu posso simplesmente usar ele aqui dessa forma: pessoa abstracted factory, onde new pessoa vai ter seu método de fabricação, onde vai ser perfeito. Então, é o mesmo padrão, só que um eu preciso de uma instância e o outro eu não preciso de instância. Particularmente, eu prefiro aquele que não precisa de instância para trabalhar. Tem que criar pessoas, getters e setters, né? Só getter aqui. Certo? Imprimir a mesma coisa. Particularmente, eu prefiro o primeiro padrão, estaticamente, de definir objetos para mim. E eu prefiro ele quando eu estou trabalhando com objetos que eu preciso trafegar rápido lá. Eu quero criar um objeto padrão para mim no sistema lá para trabalhar com um usuário de serviço, um usuário de pessoa, sei lá, alguma coisa que eu não preciso fazer um nível, fazer todo aquele processo que eu mostrei para vocês aqui. Eu não quero fazer uma instância e controlar a instância na minha execução aqui, tá? Então esse é o Abstract Factory, né? Agora nós vamos trabalhar agora com Singleton. O Singleton ele é muito parecido com esses aqui, só que vou colocar como venda, tá? Criar uma classe de venda para controlar. E na venda, vamos botar aqui, as informações aqui, não estou casando nada com nada não, é só para fazer exemplo. Então eu vou colocar, gerar os getters em setters para fazer sentido que eu estou falando. E eu vou colocar aqui tanto meu construtor de venda como privado. E vou criar uma classe que seja estática, né? Que vai criar minha venda. Mas vai criar a instância da minha venda. Muito parecido com o que tinha lá no Factory Method, né? Então, venda, cria o get instance. No meu get instance, eu vou vir cá e falar assim, ó, essa instância de venda é que você vai usar.
E aí no meu main factory que eu estou traduzindo aqui meus conteúdos, nesse vídeo eu tenho que venda, e eu não posso instanciar venda. Para isso eu tenho o meu singleton aqui, ó. E aí dentro de venda agora eu posso setar os atributos que eu quiser, ó. Telefone, Robson. E posso imprimir à vontade aqui dentro. Então, venda.get nome cliente. Venda.get nome vendedor. Fechado. Então, tem aqui o padrão Factory, Abstract e Singleton. Agora eu vou mostrar o último padrão criacional, do qual eu gosto muito mais do que todos esses aqui, que é o Builder, que você encontra no Longbook, tá? Então vamos aqui, vamos criar animal para dar esse exemplo, tá? Animal. E no animal a gente vai colocar aqui algumas características desse animal para a gente criar, tá? Então vamos lá. A gente vai colocar aqui nome, raça, cor. Primeira coisa, a gente vai definir que esse animal não será criado fora do construtor builder. Não é obrigatório, tá? Posso deixar o construtor público, né? Mas eu quero manter essa ideia, né? De que eu não vou construir uma classe sem passar pelo meu padrão criacional. Tem que pensar se no projeto de vocês, no que vocês estão fazendo, faz sentido isso, tá? Eu estou dizendo nesse caso aqui que faz sentido eu usar o meu construtor que eu vou usar, tá? Então, vamos lá. Então, disse que animal será construído pelo meu método estático, tá? Então, vamos lá. Eu vou primeiro aqui criar um método chamado que é public static animal. Vou beber uma água, só um minutinho. Então, vou criar aqui. Não mencionei. Tá muito caro, perdão aí que eu tive que beber água. Então, vai ter um método privado de animal, que ninguém pode criar animal sem se passar pelo meu método público estático. Veja, mais uma vez, cada um faz sentido da sua. No meu, que eu quis deixar bem claro, que vai ter um método público estático aqui que vai ser criado. Então, não quero usar o construtor. Mas poderia deixar o construtor aberto, tá? Depende de projeto para projeto. Geralmente, os projetos tudo são públicos mesmo. Mas a gente usa pelo build para ficar mais elegante. Então, o meu builder vai devolver um animal, né? E nesse animal, eu vou ter os métodos dentro dele que vão colocar os atributos que eu preciso, tá? Então, eu vou ter um método void, né? Melhor, vou ter um método que devolve, continua devolvendo a instância, a mesma instância animal que eu criei e devolvi, onde eu vou colocar, eu quero criar um animal com um nome final nome, onde eu vou colocar dentro do this aqui o nome do animal. E retorno this. E aí, no meu método aqui, em que eu vou chamar o meu animal lá, que vai estar no meu padrão builder, animal, igual. Eu posso instanciar porque eu coloquei? Não. Então, eu tenho que chamar meu método estático, animal.builder, certo? No meu método .builder, eu posso colocar com o nome tal, certo? Só que eu quero colocar os outros argumentos, né? Então, com nome, com raça e com cor. Eu coloquei, né? Então, raça, recebe raça igual a raça, recebe cor, cor, cor. Então, eu tenho aqui com nome, com raça teste, com cor teste.
Então, para ficar mais humano aqui, eu vou colocar X, raça sem raça definida, né, SRD, e cor branca. Veja que eu criei um animal através do meu método builder. O builder devolve uma instância da qual eu continuo dentro da mesma instância, retornando sempre a mesma, colocando os atributos que eu desejo. Tá? Para exemplificar, vamos aqui. Animal.get. Não tem mágica, tem que criar os construtores. Tá? Quando você usa o Longbook, você só coloca a anotação. Né? Então, aqui não tem jeito. Então, tem cor, animal, cor, animal cor, animal nome, animal, raça. Então, posso rodar. E ele construiu para mim da maneira que eu apontei. Veja que, por exemplo, eu vou no Builder aqui e vou marcar o breakpoint e vou rodar. Então, aqui, o meu animal, que ele vai devolver para mim, ele tem o hash de 752. E ele vai devolver sempre esse hash nos outros métodos que eu vou colocar. Então, eu coloquei o com nome foi acionado. O hash do objeto é 752. Ele continua no objeto 752 na raça e na cor. Ele não cria outro objeto, porque ele foi criado aqui. E esse objeto foi repassado de método a método. Então, estou preenchendo o método, né, os dados desse animal na mesma instância, onde eu devolvo o conteúdo daquilo que eu instanciei e coloquei nos meus dados aqui. Isso aqui é muito menos verboso, né? Muito menos código, quando você usa o Longbook. Tá? Então, essa aí foi a primeira aula de Design Patterns. A gente abordou os designs criacionais, os design patterns criacionais, para vocês ficarem mais cientes. Então, a gente abordou no cliente Factory, uma fábrica de criação, né, onde a gente trabalhou com, eu quero criar uma classe, uma instância de uma classe através desse método. Depois a gente mencionou que no Client Factory a gente pode trabalhar tanto com instância ou sem instância, tá? E eu preferi trabalhar sem instância para que fique menos verboso, como vocês viram aqui, onde tem um método só que ele será estático para devolver para mim o objeto criado, tá? Depois eu trabalhei com Abstract Factory, que é onde eu preciso ter uma instância obrigatoriamente, porque eu vou receber o comportamento de abstrato de outra instância que herda ela. Tá? Depois eu trabalhei com Singleton, que devolve para mim apenas a instância, ele devolve a criação de uma instância. Posso devolver nessa instância dados preenchidos dela, tá? Mas eu preferi trabalhar só com getInstance, que é o Singleton, onde eu devolvo só a instância, e aquela instância ela vai ser controlada e eliminada no fim da execução por aquela classe que criou, né? E aí o animal, que eu fiz aqui com o builder, tá? Finalizando aí o padrão criacional, cadê? O padrão criacional de padrão criação, né? De design criação, padrão criacional do design pattern. Próxima aula a gente vai abordar o adapter, o proxy e o visitor com decorator, ok? Então, te aguardo na próxima aula, pessoal. Até mais.